Hoje quero falar com vocês sobre trabalho. Na verdade, quero falar sobre 5 atitudes para nós trabalharmos melhor. Eu quero falar sobre trabalho porque vale lembrar que nós dedicamos tranquilamente, no mínimo, 8 horas por dia do nosso dia para trabalhar. E se a gente levar isso em consideração, eu estou pensando que nós vamos gastar em torno de 30% da nossa vida, ao longo da nossa vida, que eu acredito que você concorde que é muito rápido, 30% da nossa vida vai ser para trabalhar. Então, quando eu olho para esses números, eu chego a uma conclusão da importância de nós trabalharmos certo. Não é simplesmente trabalhar muito, não é simplesmente fazer alguma coisa da sua vida para você se ocupar, mas é trabalhar muito bem, certo, para nós ganharmos esses 30% da nossa vida. Agora, quando eu olho sobre a palavra trabalho, a primeira coisa que você precisa colocar no seu coração é: Deus é que criou o trabalho. A gente já tem que começar disso, porque para muitas pessoas o trabalho é um peso, é um fardo, é algo que nós não queremos comentar, nós não queremos trabalhar, mas vale lembrar que trabalho surgiu no coração de Deus. Só para você ter ideia, a palavra que resume trabalho é avodá, que no hebraico é a mesma palavra utilizada para trabalho, como é a palavra utilizada para adoração. Então, quando nós vemos no Antigo Testamento, e quando Deus institui trabalho, a palavra avodá, Ele está dizendo: você me adora enquanto você trabalha. Então, algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, nós não podemos gastar a nossa vida de qualquer maneira. Segunda coisa, trabalho, sim, para o Senhor, é um estilo de vida de adoração. Por isso, eu e você temos que pensar em como trabalhar bem cada dia das nossas vidas. Eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 6, o versículo de número 4. Vai dizer algumas verdades sobre o trabalho. Provérbios 6, 4 diz assim: não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode prender. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. E aí ele vai continuar dizendo, precisamos nos posicionar, e ele usa bem a palavra preguiçoso. Então, 5 verdades que vão nos posicionar para trabalharmos melhor. A primeira verdade está no versículo 4. Não se entregue ao sono. Novamente, não se entregue ao sono. Não procure descansar. O primeiro princípio, se você tem o desejo de adorar bem adorado ao Senhor através do seu trabalho e não desperdiçar o seu tempo, está no princípio de nós precisamos trabalhar duro. Nós precisamos nos dedicar. Eu tenho observado que o primeiro problema, quando a pessoa não trabalha direito, é a incapacidade dela de dedicar tudo que ela pode no seu trabalho. E infelizmente, inclusive dentro da igreja, nós percebemos algumas pessoas que elas trabalham. Só que eu já ouvi algumas pessoas que não são da igreja dizendo o seguinte: quando nós estamos contratando alguém para trabalhar, nós damos preferência para que essas pessoas não sejam de dentro de igreja. Agora, é complicado escutar isso, porque nós carregamos o princípio de uma adoração com tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor. Nós acreditamos numa vida integral e íntegra, onde tudo nós fazemos para a honra e glória do Senhor. E como é que nós fazemos isso e o nosso trabalho começa a render? Quando você se dedica com tudo o que você pode. A Bíblia está falando, não se entregue ao sono. Tem gente que ela se dedica o mínimo possível. Ela tenta utilizar o menor esforço necessário para fazer o que tem que ser feito. Se você quer trabalhar bem, se você quer fazer valer a pena os seus 30% na sua vida, trabalhe duro, se entregue, se dedique, invista tudo o que você pode. Agora, uma coisa que é importante nós pensarmos sobre trabalhar duro, você precisa ser, no mínimo, uma pessoa que pensa. E um pensamento lógico é: onde você quer chegar? O que você quer alcançar através do seu trabalho? Quais são os lugares, os acessos, as portas, os recursos? Quais são os sonhos que estão envolvidos a respeito do seu trabalho? Por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes nós temos uma utopia, e essa utopia ela é simples. Eu quero alcançar
algo além da minha dedicação no trabalho. Então, você tem que fazer essa conta. Se você quer crescer muito, você precisa se dedicar muito. Se você quer avançar muito, você precisa colocar um ritmo necessário no seu trabalho que vai ser justo naquilo que você coloca como expectativa. Então, qual é o primeiro princípio? Para nós trabalharmos certo e bem, precisamos nos dedicar com tudo o que nós podemos. Alguém uma vez disse, eu digo alguém porque essa frase já foi destinada a tantos nomes, que é loucura ou insanidade esperarmos um resultado diferente daquilo que nós estamos trabalhando. Você precisa entender, se você quer alcançar grandes coisas, trabalhe duro. E na prática acorda cedo, trabalhe além do que é pedido, se dedique com tudo que você pode, faça além do que é pedido, trabalhe duro. Não espere você alcançar o resultado que algumas pessoas estão tendo se você não tem dedicado tanto que essas pessoas têm se dedicado. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, olha, você está tentando colocar um padrão de resultado em atitudes que você não tem. Então, não subestime o poder de trabalhar duro, faz direito, vai para cima, conquiste, não tenha medo, não tenha sono, não tenha preguiça. A Bíblia está falando, se nós queremos, não se entregue ao sono. Ele vai continuar dizendo, não se entregue ao sono, não procure descansar, e no versículo 5 diz assim, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Então ele está falando, o segundo princípio é livre-se. O segundo princípio para nós trabalharmos bem e trabalharmos certo é livre-se. Agora, livre-se do quê? Você precisa entender que para nós alcançarmos o nível de trabalho que nós queremos alcançar, ninguém nasce pronto. Então você precisa começar a fazer uma análise, quais são as áreas que eu preciso me livrar. E olha o exemplo que ele dá um exemplo assim, ó, livre-se como a gazela se livra do caçador. Eu não sei se você já viu uma gazela fugindo de um caçador. Provavelmente você já viu essa imagem de um leão correndo atrás da gazela. Cara, e essa gazela, ela tira energia, ela começa a ter uma velocidade, alguns skills ao longo da sua fuga, que é algo absurdo. Ela empreende todo o esforço para se livrar, porque aquilo é caso de vida ou morte. Essa é a comparação que a Bíblia está trazendo para a gente. Quando nós queremos trabalhar, nós precisamos nos dedicar a nos livrarmos das coisas, assim como a gazela se livra do caçador. Onde eu chego com isso? Quais são as áreas que hoje, talvez, estão trazendo atrasos para o seu trabalho? Quais são as áreas que você precisa mudar? Quais são as áreas que você precisa dizer assim, não, chega dessas áreas na minha vida, eu preciso mudar. E você precisa ser muito frio na sua leitura. Por quê? Porque geralmente nós colocamos uma lente que nós somos incríveis. E eu ouvi uma pessoa dizendo uma vez, e é uma realidade, se você soubesse alcançar o resultado que você gostaria, você já teria alcançado. Então, o fato de não estar alcançando um bom trabalho é porque tem coisa na sua vida. Por que tem gente que talvez tenha até menos talento do que você e alcança mais do que você? Porque tem gente que talvez empreende um esforço menor do que você e está conseguindo chegar mais longe. Porque provavelmente existem áreas da sua vida que você precisa colocar a mão e dizer, cara, chega disso aqui. Isso aqui eu tentei, não deu certo. Talvez a minha comunicação, talvez o meu estilo, talvez a minha mente. Quais são as áreas que você hoje precisa dizer, chega, eu preciso me livrar disso aqui. Isso aqui está me atrasando. Vamos ser sinceros? Tem gente que não tem palavra e na hora que você vai para um trabalho isso vai jogar contra. Tem gente que não tem compromisso. Tem gente que não tem excelência. Faz as coisas de qualquer jeito. Tem gente que é preguiçoso. Tem gente que é porco. Já viu gente que é porco no trabalho? São ações que vão jogar contra e você não vai conseguir atingir o maior nível de trabalho na sua vida. Por isso tem coisas que você tem que ter. Leitura fria. Onde eu estou errando? Quais são as áreas que estão gerando atrasos para o meu trabalho? Eu tenho que ser sincero. E tudo aquilo que Deus tem colocado na minha mão, eu tenho que olhar e falar assim, mas por que eu não estou alcançando o resultado que eu gostaria? E com essa leitura sincera, nós precisamos mudar. Agora, uma verdade é,
o princípio de uma mudança vem através do princípio do conhecimento. Você já parou para pensar que ninguém muda naquilo que ela não sabe? Como é que uma pessoa muda numa coisa que ela não sabe? Não tem como ela mudar. Por isso, você precisa mudar a sua mente em primeiro lugar e gerar uma mentalidade do seguinte: eu não sei de tudo, eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso mudar. Eu vou dar um exemplo aqui bem baixo talvez. Você já viu alguém que tem mau hálito? A pessoa que tem mau hálito, ela não sabe que ela tem mau hálito. Até que alguém venha e fale para ela: cara, você precisa colocar um house aí na boca, escova o dente, faz uma limpa, faz alguma coisa. E no momento que ela descobre, pelo menos deveria ser assim, se você descobre que você tem mau hálito, aquilo vai ficar martelando na sua cabeça: cara, eu preciso mudar isso aqui, qualquer ação, eu não posso agir dessa forma. É a mesma coisa na mudança na nossa vida. Quando nós queremos trabalhar melhor, eu preciso me livrar, eu preciso mudar. Eu quero que você faça essa análise rapidamente. O que hoje na sua vida você precisa mudar? Quais são as áreas? E eu incentivo você, faz até uma lista e fica pensando, orando em cima daquilo para que essa mudança ocorra na sua vida. Ele continua dizendo: livre-se como a gazela do caçador, como a ave do laço que a pode prender. E no versículo 6, observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Como é que eu alcanço um alto nível de trabalho? O terceiro princípio é: observe a formiga. É o princípio de observar. Em outras palavras, é o princípio de aprender. Ninguém nasce pronto. Então, coloca uma coisa na sua cabeça: é um desejo incansável em aprender. Eu sou vidrado em aprender. Eu gosto de aprender. Aprender para mim não é um peso. Então, quando eu estou em ambientes, quando eu estou com pessoas, quando eu estou projetando o meu dia a dia, eu faço questão de priorizar o fato de aprender, observar. Eu preciso melhorar, eu preciso crescer. E quando nós colocamos essa mentalidade, a nossa vida, os nossos resultados começam a multiplicar. Ele está dizendo: observe a formiga, desenvolva a capacidade de aprender. Então pega o seu trabalho, pega aquilo que Deus colocou na sua mão e começa a olhar ao seu redor. Quem hoje está fazendo melhor do que eu? E hoje nós temos tanto acesso, gente. Nós temos um celular na mão que rapidamente você consegue aprender tanto. Agora, tem gente que é difícil, a pessoa ela é tão rígida na vida dela que ela não se abre para o processo de aprendizagem. E isso vai te limitar. Então aprenda, estude, faça cursos, leia livros, você tem que ter literatura. A literatura vai multiplicar sua capacidade. Faça network. Aprenda a estar em ambientes e a sugar do ambiente que você está. É aquele tipo de coisa quando você está num restaurante e você talvez não sabe se portar na mesa, você começa a olhar para o lado. Como é que aquela pessoa faz? O que ela está fazendo? Isso é a capacidade de aprender. Então, observe a formiga. Leia, faça network, aprenda, estude. Tudo isso vai multiplicar sua capacidade de trabalho. Quarto elemento, ele vai dizer o seguinte: observe a formiga, reflita nos caminhos dela, seja sábio. Versículo 7. Ela não tem chefe e nem supervisor, e nem governante. Aqui existe um princípio muito importante. Qual é a única maneira do ser humano trabalhar bem e não ter um chefe governante? Porque qualquer lugar você vai ver um alto nível de trabalho ou de serviço quando tem algo chamado gerente ou líder. Porque o líder ele desenvolve uma habilidade de observar e de colocar as coisas em ordem. E a Bíblia está ensinando um princípio: se você quer trabalhar bem e direito e fazer dar certo, você não pode, olha o que ele está falando, você não pode, ou melhor, essa pessoa não tem chefe, nem supervisor e nem governante. Eu não estou falando contra o princípio de você ter líderes, pessoas que falam na sua vida, você tem que ter. Mas eu preciso desenvolver uma habilidade de trabalho que não necessita alguém ficar falando na minha vida. Você já viu o tipo de pessoa que, quando ele está trabalhando, tudo precisa ser falado? Olha, faz desse jeito, A, B, C, D. Corta até aqui, faça. A pessoa ela tem a necessidade de ter alguém comandando. Quando nós encontramos um alto nível de trabalho, é o momento que você chega em um lugar que ninguém precisa ficar falando na sua vida e você já faz o que você tem que fazer. Você faz por si.
Você já desenvolveu a habilidade. Por si só, você tem a capacidade de entender o que você tem que fazer. Então, em outras palavras, se nós queremos trabalhar bem, você precisa trabalhar certo. Não é só trabalhar duro, é trabalhar certo. Aqui também existe uma dualidade, porque muitas pessoas trabalham muito, em questão de hora, em questão de esforço físico, mas você não consegue alcançar a sua capacidade máxima no trabalho se você não aprender a trabalhar certo. Olha o que Provérbios capítulo 12 vai dizer: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão como escravo. Então a diligência tem a ver com qual é o seu interesse, qual é o cuidado. Isso aqui é no dicionário. A diligência é ter um cuidado na execução da tarefa que está na sua mão. Então trabalha certo. Pensa, usa um raciocínio lógico, desenvolva estruturas, crie organograma, tenha agendas, crie um plano de ação. Todas essas ações vão gerar diligência e a diligência multiplica a sua capacidade de trabalho. Ó, deixa eu dar uma dica para você, presta atenção nisso aqui. Para de abaixar a cabeça e ficar trabalhando sem parar e sem pensar. Isso não vai funcionar. Momentaneamente vai. Mas a longo prazo, você precisa trabalhar certo. Faça a conta. Onde eu estou indo? O que eu estou construindo? Onde eu estou chegando com o esforço que eu estou chegando? Quais são as estruturas que eu preciso multiplicar para conseguir alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida? Então, se eu quero trabalhar certo, se eu quero trabalhar bem, eu preciso trabalhar certo. Algumas coisas sobre trabalho certo. E se você está anotando, anote isso. Primeira coisa, você precisa desenvolver sabedoria, não só inteligência. Tem muita gente que tem inteligência para trabalhar, mas não tem sabedoria. Outra coisa que é trabalhar certo, desenvolvimento de feeling. Não tem como eu te explicar como fazer isso, mas você precisa desenvolver um feeling. Então é chegar naquele lugar, você ter o feeling. O que eu preciso transmitir? Qual é o tipo de serviço que eu estou promovendo? O feeling vai multiplicar o seu raio de trabalho. Outra coisa que vai aumentar o seu nível de trabalho. Comunicação. A comunicação certa, tanto para cima quanto para baixo, multiplica o seu trabalho. A sua habilidade de comunicar vai gerar um trabalho diferenciado. Se você, por exemplo, presta um serviço, cara, não adianta você ser gênio se você não sabe se comunicar com o seu cliente. É o tipo de exemplo que nós precisamos desenvolver uma habilidade de trabalhar certo. E eu quero então passar para o último, que vai dizer ali no versículo 8. Então ela não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Então o quinto elemento, o quinto princípio, que é importante para você desenvolver um trabalho muito alto nível, é quando você cria projeção de futuro. Então só para a gente recapitular, eu disse aqui, primeira coisa, para você trabalhar bem é trabalhe duro. Segundo, livre daquilo que está te atrapalhando. Número 3, observe, cria a capacidade de observar e de aprender. Número 4, trabalhe certo. Mas o quinto é, como eu alcanço o maior nível de trabalho? É quando você consegue trabalhar com uma projeção do que você está fazendo, uma projeção de futuro. Então só preste atenção nisso aqui. Se eu estou gastando 8 horas por dia trabalhando, se eu vou gastar 30% da minha vida, que é tão curta, trabalhando, a única maneira para que você faça isso, e isso se torne uma forma de adoração ao Senhor, é quando você tem uma projeção de futuro. E a projeção de futuro, então preste atenção nisso aqui, ela é gerada quando você sabe qual é o seu propósito de vida. Não tem outra maneira. A única maneira de você adorar ao Senhor através do seu trabalho é quando você entendeu qual é o seu propósito. E você trabalha em cima do seu propósito. Aí sim vai valer a pena. Agora, então, a forma de desenvolver projeção de futuro é o que Deus tem para mim até o final da minha vida. Qual é a meta que quando eu alcançar isso, eu posso chegar diante de Deus e dizer assim, beleza, eu fiz o meu papel aqui na Terra. Quando eu descubro o meu propósito, eu consigo criar projeção de futuro e eu consigo trabalhar certo agora. Sabe aquele tipo de pessoa que no presente está, talvez,
frustrado com a sua vida? Fala, cara, que vida é essa que eu tô? Por que eu tô com essa vida? A frustração no seu presente é derivado da falta de projeção de futuro. A pessoa que não tem um alvo no futuro, ela não consegue ter prazer, não consegue ter satisfação. E ela pode até estar trabalhando muito, só que ela vai trabalhar muito e vai dizer, eu estou trabalhando para nada. Então o quinto princípio, quando nós queremos trabalhar bem, crie uma projeção de futuro. Uma outra coisa sobre projeção de futuro, se você tem o desejo de trabalhar certo, faça um jogo a longo prazo. Não trabalhe para segunda-feira, não trabalhe para todo dia 5. Todo dia 5 eu recebo meu salário, eu sou... Para com isso, gente, isso é muito medíocre, é muito pequeno. Eu tenho que trabalhar, e essa é a única maneira que o seu trabalho vai dar certo, eu estou trabalhando para algo futuro, eu estou trabalhando a longo prazo. Sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes nós temos pressa, e a pressa vai fazer a gente trabalhar simplesmente para o nosso dia. Todo dia eu fico fazendo a conta, eu não estou construindo nada para 1 ano, eu não estou construindo nada para 5 anos, eu estou construindo algo para décadas. Então meu trabalho começa a ter um sentido e eu começo a ter uma satisfação na minha vida presente, porque eu já consegui visualizar algo para o meu futuro. Quinto princípio, quando nós queremos trabalhar bem, construa uma projeção de futuro. Quando você gera isso, você consegue então alcançar tudo aquilo que Deus tem e ter um sentido por trás do seu trabalho. Eu quero encerrar dizendo uma única coisa para você. Não viva uma vida trabalhando por oportunidade. Viva uma vida trabalhando por uma missão. Viva uma vida trabalhando por um propósito. É só isso que vai fazer sentido. E para comprovar isso, a expectativa média na última pesquisa no Brasil é de 77 anos. A expectativa de vida no Brasil, 77 anos. Desses 77 anos, possivelmente, se você for uma pessoa normal, você vai passar 25 anos da sua vida dormindo. E você vai passar 16 anos da sua vida trabalhando. Então, quando eu olho para isso, eu falo assim, é muito tempo para eu desperdiçar fazendo nada. Por isso, meu convite para você é, trabalhe, mas trabalhe certo, conforme aquilo que Deus tem para você. E crie um estilo de trabalho onde você está fazendo, sim, o seu papel, mas você está adorando a Deus. Que Deus te abençoe.